Olá, sou o Flávio Zelada, sou preceptor aqui do Instituto de Ortopedia do HCFM USP e hoje vou dar aula de fratura de húmero, de diáfise do húmero. O que precisamos saber dessa aula? Epidemiologia, anatomia, mecanismo de trauma, exame físico, os exames de imagens mais pertinentes, as classificações, tratamento, as complicações e também as vias de acesso. A epidemiologia do húmero tem uma incidência bimodal, ela é mais em homens jovens de 21 a 30 anos e mulheres idosas de 60 a 80 anos. Cerca de 60% das fraturas têm traço simples. Aqui temos a incidência bimodal, então aqui temos um gráfico que mostra o que a gente mostrou, dois picos de incidência, principalmente em homens jovens e mulheres idosas. A anatomia, sempre vale lembrar os músculos principais, que é o peitoral maior, o grande dorsal, o deltoide, o coracobraquial e a braquial, saber as origens das inserções, porque isso tem influência no desvio da fratura e, consequentemente, no tratamento. E também os nervos principais, que são o mediano, músculo cutâneo, radial e ulnar, além do feixe vascular, que é principalmente a artéria braquial. Aqui mostra uma figura que mostra a anatomia que é importante saber. O mecanismo de trauma, nos idosos predominam os traumas de baixa energia, principalmente queda ao solo ou traumas torsionais, enquanto os jovens predominam os traumas de alta energia. É onde a literatura tem focado mais, nos traumas de jovens de alta energia, principalmente os acidentes automobilísticos, queda de altura ou mecanismos de arremesso. O exame físico no paciente politraumatizado é sempre importante começar pelo ATLS, excluídas as fraturas, as outras lesões de tratamento não ortopédico. É sempre importante ver quadro clínico, que é dor e desvio do braço, palpar, fazer o exame neurovascular completo, palpando os pulsos braquiais, radial e ulnar. Sempre importante documentar, principalmente o déficit do nervo radial, que é mais frequente nessa fratura. Possíveis ferimentos, fraturas expostas que tornam a situação um caso de urgência e também sempre procurar lesões associadas nas articulações adjacentes, principalmente o ombro, o cotovelo, o punho, entre outros. Os exames de imagem para diagnóstico da fratura são os raios-x AP e perfil. Então a gente tem um exemplo aqui de uma incidência AP e perfil com um diagnóstico da imagem. Não é necessário, nesse tipo de lesão, fazer tomografia ou ressonância magnética para o diagnóstico. A classificação mais utilizada é a classificação AO, em que temos o 1, é o osso, o húmero 1, o local, a diáfise, número 2, em que temos as fraturas de traço simples, tipo A, as fraturas em cunha, do tipo B, e as fraturas complexas do tipo C. Temos também as subdivisões que a figura abaixo mostra, que depois vocês podem olhar com mais calma. Quanto ao local da fratura, tem algumas importâncias. Se a fratura é acima do peitoral maior, nós temos alguns desvios que são característicos. Tem o fragmento proximal, encontra-se abduzido e rodado externo pelo manguito rotador, e o fragmento distal, ele está proximal e medial pelo deltoide e pelo peitoral. Se a fratura for entre o peitoral maior e o deltoide, o fragmento proximal vai estar medial pelo peitoral maior e o redondo menor e grande dorsal, enquanto o fragmento distal vai estar lateral e proximal também pela tração pelo deltoide. E se ele for abaixo do deltoide, ele vai estar abduzido e fletido pelo deltoide e vai estar medial e proximal pelo bíceps e tríceps. O tratamento da fratura, ele mostra tratamento conservador com os altos índices de consolidação e sucesso na literatura. O trabalho de Sarmiento mostrou 98% de bons resultados, isso porque o húmero ele tem um grande envelope muscular que traz uma irrigação adequada para o segmento, é um membro que não tem carga e o tratamento é centrado na utilização de órteses. Então, opções de tratamento, desde a literatura mostra que antigamente, hoje já praticamente não mais utilizado, a tração olecraniana,
Depois evoluiu para os gessos com o braço em abdução, também poucos utilizados. Também temos o gesso pendente, que ainda assim é utilizado, mas hoje não é mais o principal tratamento conservador, em que você pode corrigir os desvios em varo e valgo de acordo com a alça que você coloca, deixando o braço supinado ou pronado. Tá? Então tem algumas importâncias, o gesso sempre tem que estar alguns centímetros acima da fratura e o paciente primordialmente vai ficar mais sentado, pois a gravidade influencia nesse tipo de tratamento. Mas outra opção também é a pinça de confeiteira, uma tipo pinça de confeiteiro, que hoje é uma das mais utilizadas, principalmente no início do tratamento conservador. E aqui temos um exemplo de como ela é realizada. E o grande avanço no tratamento conservador foi a órtese do tipo Sarmiento. Aqui nós temos um exemplo comercial, hoje ela é bem modernizada, tem vários tipos de ajustes, que é principal tratamento conservador. Geralmente se inicia de 10 dias com a pinça de confeiteiro e depois entre 8 e 10 semanas com uma órtese do tipo de Sarmiento. Tá? Com bons resultados, chegando a 98% de consolidação. O tratamento cirúrgico ele vai ser então um pouco de exceção, mas tem algumas situações que ele vai ser indicado. Então a gente tem que levar em conta os desvios que são aceitáveis nesse tipo de fratura. É um encurtamento de 3 centímetros, rotação de até 30 graus e angulação de até 20 graus. Então quais serão as indicações de tratamento cirúrgico? Quando a fratura tiver um desvio não aceitável, fraturas segmentares, fraturas expostas, fraturas com lesão vascular, fraturas com lesão do plexo braquial, fraturas ipsilaterais no segmento do antebraço, o chamado cotovelo flutuante, os pacientes politraumatizados ou outras situações do próprio corpo do paciente que não favoreçam o tratamento conservador, como obesidade mórbida ou mamas avantajadas. Nas opções de tratamento cirúrgico, nós teremos a estabilidade absoluta, que ainda hoje é o tratamento de escolha, é o tratamento que a literatura favorece como tratamento de escolha, principalmente nas fraturas que tiverem um traço simples. Então, para a estabilidade absoluta, nós temos a opção de placa de compressão axial ou parafuso de tração com uma placa de neutralização. Para opções de estabilidade relativa, que também hoje vem ganhando espaço, mas ainda precisam de mais trabalhos que mostrem a sua superioridade, mas ainda assim são opções, nós temos a haste intramedular, que pode ser de entrada anterógrada, nós temos a haste intramedular, que pode ser de entrada retrógrada, ou ainda assim a opção com a placa-ponte, numa síntese minimamente invasiva. Aqui temos outro exemplo da placa-ponte, em que temos uma fratura em cunha em espiral, que foi realizado um tratamento minimamente invasivo com uma placa-ponte, e na figura C nós vemos que evoluiu para uma boa consolidação, uma boa função do paciente. Quanto às vias de acesso a essa, nós temos aqui uma foto de um exemplo de uma síntese minimamente invasiva, uma via anterolateral do braço, em que é feita, são duas vias separadas e você consegue colocar a placa e fazer escorregar por dentro da fratura sem fazer uma via ampla de acesso. Isso tem algumas vantagens, menor sangramento, uma recuperação maior, que a literatura ainda está trabalhando para mostrar a superioridade desse tratamento. Então, acabamos de ver o exemplo da via anterolateral, principalmente utilizado nas placa-pontes, e também temos as vias posteriores, quando a gente precisa de um acesso maior, precisamos muitas vezes isolar o nervo radial, e para fazer uma estabilidade absoluta ou uma fratura que se estenda até a região distal do cotovelo, essa via também permite essa ampliação até a região distal. As principais complicações que vale a pena citar é a lesão ou déficit do nervo radial. A lesão pode ser, a maioria das lesões são neuropraxias, são por tração,
e a conduta frente a esse tipo de lesão, a um déficit do nervo radial, se a fratura tiver o tratamento conservador, não tiver indicação de cirúrgica, alguma outra indicação cirúrgica, a gente vai observar a fratura. Se tiver sinais vai tratar conservador e observar o déficit. Se tiver nenhum sinal de recuperação após 4 meses, seja com exame físico que mostre nenhuma força dos principais extensores do punho e extensor dos dedos, ou uma eletroneuromiografia que não mostre também nenhum sinal de recuperação do nervo, aí você tem a indicação de fazer a exploração. Caso tenha sinais de recuperação do nervo, você vai ter uma conduta expectante e vai continuar a observar que a grande maioria das fraturas, felizmente, volta o déficit. Agora, se a fratura tiver já, por exemplo, uma fratura exposta, uma lesão vascular que já tiver indicação de fazer o tratamento com redução aberta e fixação, então você vai fazer a fixação e vai explorar o nervo radial. Se você tiver uma lesão transfixante limpa, você vai fazer o reparo direto do nervo. Se você tiver uma lesão, um nervo totalmente esmagado ou uma má condição do nervo, você vai reparar as extremidades do nervo, fazer a consolidação da fratura e posteriormente fazer um enxerto, tá? Depois que tiver a consolidação da fratura. E se o nervo estiver intacto, você vai observar e vai tratar como se fosse um tratamento conservador. Se tiver sinais de recuperação após 4 meses, você vai continuar observando. Agora, sem sinal de recuperação, você vai fazer a exploração desse nervo e fazer o enxertia. Ok? As complicações estão principais, cirúrgicas. Temos a dor no ponto de entrada da haste, principalmente da haste anterógrada, por conta da lesão do manguito rotador. Temos também as fraturas periplacas, em que caso utilize uma placa curta, que tiver impacção na diáfise, você pode ter como complicação essa fratura por uma área de estresse concentrado no final da placa. E o tratamento você faz com uma síntese, utilizando principalmente as placas de estabilidade angular. Outra complicação são as não uniões. Então você pode ter a pseudoartrose sem sinais de infecção, em que você faz a abordagem, faz a cruentação das bordas e faz uma síntese mais rígida, ampliação, pode usar placa bloqueada e muitas vezes o uso de cimento também é descrito, favorece esse tipo de tratamento. Então aqui outro exemplo de uma consolidação viciosa, na verdade uma pseudoartrose dolorosa, que o paciente após tratamento conservador evoluiu para não consolidação e depois foi abordado com utilização de placa com estabilidade angular. Então o que a gente conclui desse tipo de lesão, a fratura da diáfise do húmero? Vimos aqui que ainda assim ela é uma fratura de importante tratamento conservador, com utilização de órtese e o brace de Sarmiento. Algumas fraturas, elas são, que nem a gente falou no começo da aula, são por insuficiência, então elas apontam uma hora de intervir quanto ao tratamento da osteoporose, é uma chance que te dá para prevenir outras lesões até mais graves. Algumas fraturas também são necessários tratamentos, já não vão evoluir bem, então são necessários tratamento cirúrgico, então é importante selecionar adequadamente essas fraturas. E a placa de compressão ainda é o principal método de tratamento, superior ainda na literatura, a quais os outros métodos mais modernos podem ser comparados. Aqui foi a bibliografia que eu utilizei para fazer a aula. Muito obrigado.